Voltando agora ao assunto de antes, que eu ia começar a citar com vocês, e a Roberta Camargo já aparecendo aqui em tela. E aí eu quero te fazer uma pergunta, antes de chegar no assunto da Roberta. Eu vou até aqui para a câmera fechada para te perguntar uma coisa. Você, mulher, você já passou pela condição de se sentir constrangida diante de algo que um homem tenha dito? Em relação à sua roupa, ao seu corpo, a maneira como você anda. Você já se sentiu constrangida? Ou você, ao ir, não sei, andar de bicicleta, você usa um shorts do tamanho que você gostaria? Ou você põe um shorts que é para evitar olhares? Eu estou dando um exemplo para a gente falar de importunação. Importunação sexual, que nós, mulheres, vamos nos adaptando no dia a dia. Muitas vezes a gente não veste o que a gente quer, a gente veste aquilo que é para evitar o olhar masculino, então é um aprisionamento, porque o homem simplesmente não se controla, não tem educação, civilidade para olhar para o corpo de uma mulher e não ficar conectando tudo a questões sexuais. Dito isso, o Rio de Janeiro registrou mais de 2.700 casos de importunação sexual contra mulheres no ano passado. E se você está com esse papo, hoje em dia não pode paquerar. Não é sobre isso. Fique à vontade para paquerar. Só entenda os limites. Assim, respeitar é bom, não quer dizer parar de paquerar. Roberta Camargo, nos conte, por favor, e dentro deste universo, deste número que você nos traz, as mulheres pretas e pardas são mais da metade dessas vítimas, é isso? Bem-vinda, Roberta. Infelizmente, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Importunação sexual é crime e pode gerar uma pena de até 5 anos de prisão. Então, Elisa colocou muito bem. Toque, gesto, abordagem inadequada a uma mulher, isso é crime. E antes de começar a falar os números que são super importantes, reforço, tem muita subnotificação. Muito caso que não é registrado. Às vezes a mulher se sente coagida, fica com medo, com vergonha e não registra. Então é muito importante também fazer o registro na delegacia, porque é a partir desses registros que a gente consegue mensurar esses números todos, esses casos todos, né? E o crescimento disso tudo. O Instituto de Segurança Pública, o ISP, fez esse levantamento, dossiê Mulher 2025, e mostra o maior número da série histórica. Então, temos uma imagem que mostra aí o crescimento dos últimos 5 anos. Em 2020, foram 992 casos. Em 2025, foram 2.723 casos. Olha como é que a gente consegue ver quanto sobe, né, de 2020 para 2025. Repito, pode ser mais gente denunciando também, mas tem muita subnotificação. 90% dessas vítimas são mulheres. E a gente tem uma outra imagem que mostra o recorte desse estudo, dessa pesquisa. 35,6% são mulheres entre 18 e 29 anos, mulheres jovens. Mulheres pretas e pardas, 51,9%. A gente tem esse recorte racial. E olha só o que aparece também nessa lista, crianças e adolescentes, uma tristeza, né? Adolescentes até 17 anos, 27,5% dessas pessoas. Então, essa é uma mensuração que o Instituto de Segurança Pública fez, vem fazendo, né? Tem uma série histórica, mostra aí esse recorde gigantesco. A gente pode ver, inclusive, como que aumenta de 2020, com 992 casos, para 2025, com 2.723 casos. E eles também fazem uma análise de onde isso mais ocorre. Então, eles mostram que espaços públicos, residências, comércio, até no transporte público, que às vezes a gente noticia, né, alguma situação mais extrema, esse tipo de importunação sexual acontece. Além disso, quem são os causadores disso, na maior parte das vezes, são desconhecidos das vítimas. Isso também acontece mais nos dias de semana, nos dias úteis da semana, ali de segunda a sexta-feira, a mensuração que é feita, repito, a partir de registros na delegacia. Então, qualquer tipo de situação importante, sim, é registrar, porque isso vira dado e ajuda a mensurar como isso vem crescendo e aumentando ao mesmo tempo. Então, gente, isso não é um crime isolado, né? A gente sabe que é reflexo da cultura machista que a gente vê, que a gente se insere, mas infelizmente é a realidade que a gente enfrenta e a gente precisa modificar. Então, é muito importante denunciar sempre, viu, Elisa? Roberta Camargo, conversando com a gente aqui no Live CNN. Roberta, excelente.
que você traga isso, porque nos faz refletir para o tamanho da sexualidade que a gente tem aqui no Brasil, né? Esse sexualizar o corpo feminino sempre. E você vê isso desde, ao falar sobre esse sexualizar, desde a maneira que a gente trata, por exemplo, as nossas crianças. Quem é que nunca viu, quando a gente fala o Brasilzão sexualiza muito, né, o corpo alheio, principalmente feminino. Quem é que nunca viu famílias, tem uma criança de 2, 3 anos, eu falo, olha lá, estão se abraçando, seu namoradinho, namoradinha. Uma coisa de você sexualizar já uma criança. Não, porque é seu namorado, só porque abraçou, sua namoradinha. Então você já sexualiza as crianças. Aí só, a título de curiosidade, um exemplo. Pega um país como a Espanha e você tá, sei lá, Barcelona, tá? Só para uma comparação. Se você anda em Barcelona no verão, quente, como qualquer lugar no verão, as mulheres, você sabia que boa parte não usa sutiã? As mulheres não usam sutiã. E não é porque está com uma blusa que esconde algo, com blusa branca, com regata, tecido fino. Elas não usam essa parte de cima da roupa íntima. E como é que você acha que os homens reagem? Eu te faço um desafio, se você estiver lá e me diz, quantos homens você vê virando a cabeça para olhar quando a mulher passa? Não viram. Não ficam olhando para a mulher como se fosse um animal no cio. Porque é assim que boa parte do homem brasileiro se comporta, como se fosse olhar uma fêmea que está no cio. Eu citei um exemplo de um país, e sem contar outras peças menores, que as pessoas, você até se assusta, você chega, nossa, então aqui eu posso vestir a roupa que eu quiser, eu posso colocar o que eu quiser, não preciso ficar me escondendo dos olhares, não precisa. Então, é uma questão cultural do nosso Brasilzão, esse sexualizar. Só que aí, gente, vem a lei e começa a criminalizar, e aí vocês vão ter que começar a responder por isso.